Oi, amados. Bom dia. Tudo bom? Feliz segunda-feira. Hoje é segunda-feira, dia 24 de outubro de 2022. Esse é o Jesus Nosso de Cada Dia. Bom dia, meus queridos. Sejam bem-vindos aqui na nossa live. O Jesus Nosso de Cada Dia. Bom dia, meus queridos. Amados, bom dia, Maiara. Deus abençoe a todos, meus queridos. Amados, que em nome de Jesus, essa seja a melhor segunda-feira das nossas vidas até então. Uma segunda-feira com muita alegria, amor, paz, notícia boa, aquela notícia boa chegando. Um dia onde teremos aquela notícia, amados, onde algo muito bom vai acontecer na nossa vida hoje. Que a gente mantenha sempre a nossa fé, a nossa esperança, nossos olhos sempre fixos no nosso amado Senhor Jesus, amado. Assim já está feito. Essa já é a melhor segunda-feira das nossas vidas até então. Bom dia, meus queridos. Tudo bom, Elizabeth? Tudo bom, Liane, Grazi, Rubi, amigo, Kleber, bom dia. Amados, hoje nós vamos falar sobre um tema tão importante, é como alinhar nossa fé em Deus. Eu vou convidar o Enoque para ele falar que esse é um tema que ele é especialista nesse tema sobre fé. Eu vou convidar o Enoque para ele conversar com a gente sobre esse assunto e a gente vai aprofundar ainda mais a nossa fé, amados, como está escrito lá em Hebreus 11. Sem fé é impossível agradar a Deus. Oi, amigo, bom dia. Olá, bom dia, tudo bem? Tudo bom, e você? De volta a casa. De volta. Glória a Deus, de volta. Os bons Feliz. filhos, os bons filhos a casa retornam. Amém. Isso. Amém, amiga, é isso aí. Graças ao nosso bom Deus. Estamos todos bem, graças a Deus, todos vivos, respirando, É isso aí. usufruindo do melhor dessa terra que Deus conquistou através de Jesus na cruz para nós, né? Por Ele, para nós. Nós devemos simplesmente agradecer, sermos gratos a Deus por tudo quanto Ele nos deu, tudo quanto Ele nos concedeu, né? Amém, E amigo. às vezes a gente esquece de ser grato a Deus por aquilo que Ele é. Muitas vezes eu vejo pessoas sendo grato a Deus por problemas, né? E eu não posso ser grato a Deus por problema. Eu tenho que ser grato a Deus pelas boas novas do Evangelho, que é transformador para a minha vida. Forte. Porque, infelizmente, as pessoas acabam atribuindo tudo para Deus. Eu não posso atribuir coisas ruins a Deus, que Deus é bom. Eu não posso atribuir que uma árvore dá frutos maus e frutos bons, né? Então, o meu Deus é bom, e o meu Deus é bênção, ele é o dono do ouro e da prata, ele é abençoador, ele é galardoador, ele não é um Deus tirano, ele não nos condena, nem muito menos nos dá problema para ensinar coisas na nossa vida. Nós temos Forte. que aprender com as coisas Forte. boas, temos que aprender principalmente para aprender e nos alinhar com aquilo que ele deseja de bom para nós. Essa é Forte. a verdade. Forte. E que verdade, aí já começou com tudo, né? Amiga, é muito comum isso, né? As pessoas falaram assim, eu tô passando por esse problema, tô passando por essa situação aqui para aprender, né? Deus colocou essa situação aqui para que eu pudesse aprender. E às vezes é uma coisa tão dolorosa, né? A pessoa tá ali sofrendo tanto por conta disso, né? E ela acaba ficando ali mais tempo porque ela acredita que Deus tenha dado aquilo ali para ela, né? Porque basicamente as religiões ensinaram isso. Isso vem de longe. As religiões ensinando que coisas, quando nós estamos passando por alguma situação, coisas ruins, é permissão de Deus. E não é isso. Deus não permite coisas ruins. Eu tenho 2 filhos, jamais eu quero que ele passe por situações ruins, porque eu quero provar o meu amor com ele. De forma nenhuma. O meu amor provado com ele é de forma diferente. Não é desejando que eles tenham um problema, não é desejando que eles sejam mal-sucedidos, não é desejando que eles saiam na rua e seja acidentado, que ele caia prostrado, doente, que é para ele aprender. Isso não é Deus. É outra pessoa, menos Deus. E o que é que nós temos que aprender com isso?
qual o objetivo de aprender com isso hoje? É que nós devemos, quando nós estudarmos a palavra de Deus, nós devemos ter certeza que ela é o nosso manual, ela é o alimento para a nossa vida, o alimento para a nossa fé. Aprender mais de Deus e desfrutar aquilo que Ele já conquistou na cruz para nós é direito nosso, é herança nossa, Amém. desfrutar e viver os melhores momentos, as melhores bênçãos dessa terra para os Amém. filhos de Deus. Infelizmente, por falta de conhecimento, como a Bíblia diz, o povo padece e vive e passa pela vida sofrendo por É, falta de conhecimento. é Ah, isso. mas os problemas, você quer dizer que quando você está com Deus, os problemas não existirão? Eles sempre existiram e vão existir, porém, quando você está alicerçado na palavra, tudo fica mais leve, tudo fica mais fácil, porque você descobre a sua identidade, quem é você e como agir à altura de um filho, não mais de um bastardo, não mais de um pecador, não mais de um derrotado. Acima de tudo, você tem que se entender e saber que você é um filho de Deus. E um filho de Deus não pode viver sofrendo o tempo todo. Vai surgir problemas? Vai. Mas você vai se levantar em nome de Jesus. Primeira coisa que é o direito seu de usar o nome e enfrentar a situação, enfrentar o problema. E aí nós lemos, as religiões não traz clareza dessas verdades para nós, não traz clareza dessa prática da palavra, e nós ficamos como frequentadores de igreja, frequentadores de religião, batendo o ponto. Fui no domingo, fiz minha parte, fui na quarta, fiz minha parte. Ou seja, qual o dia da semana que você foi na igreja? Aí eu fiz minha parte. Isso nada mais é do que um ritual religioso. Ah, eu fui lá, cantei, eu posso fazer parte do coral, eu posso até participar do ministério. Mas se eu não tiver prática da palavra, de nada vale a pena para a minha vida. É Eu não estou isso. agradando a Deus. Como você mesmo disse, começou aí falando, sem fé é impossível agradar a Deus. Nós às vezes queremos agradar a Deus por frequentar a igreja, por ir ali, por ir acolá, É, tentando fazer alguma coisa para agradar, ou é, buscando alguma coisa, e nós não estamos agradando, porque nós estamos simplesmente agindo pelas emoções, ou até mesmo pela razão, onde alguém nos deu uma orientação que eu tenho que frequentar certas reuniões, porque isso agrada a Deus. O que agrada a Deus, em primeiro lugar, é a nossa fé. As outras coisas, as obras, naturalmente falando, de receber, de ajudar alguém, de desfrutar daquilo que Deus conquistou para mim, é consequência ou fruto naturalmente da minha fé, quando eu estou alinhado com a palavra. forte, forte, amigo. E você sabe, né, que normalmente é a primeira que vai embora, né? Quando alguma coisa acontece na vida da pessoa, né? Alguma coisa se levanta e ela começa a ficar ali tomada por uma emoção, por uma aflição, por uma ansiedade, né? Uma angústia. A primeira coisa que vai embora é a fé, né? Porque quando tá tudo bem é muito fácil, né? Ter fé, dizer que ama Deus, Exato. que Jesus é maravilhoso. Agora, quando alguma coisa acontece que se levanta, normalmente é a primeira coisa que a pessoa faz. Já não sei se Deus existe, ele tá me deixando passar por isso aqui, não sei se é bem isso. Entendeu? Ah, falou que ia estar sempre comigo, não sei se ele tá bem comigo, sempre comigo. Deixa eu ver aqui se eu vou falar com um, com outro, com um, com outro. Né? E isso é nesse momento que Deus quer ver mesmo, né? Porque as pessoas esquecem daquele que está escrito ao nosso favor. Esse é o detalhe. Esse é um ponto. O outro ponto é que, às vezes, as pessoas estão colocando a sua fé em pessoas e não na palavra. As Exato. pessoas, às vezes, estão colocando a fé na sua própria razão ou no seu próprio intelecto. Ah, porque eu sou formado nisso, eu É, sou psicólogo daqui, eu sou psiquiatra dali, eu sou engenheiro, eu sou administrador, eu sou aquilo, mas não são os seus títulos que vai dizer que você é bem-sucedido. Não são os teus títulos que vai te livrar dos problemas espirituais da vida, que vêm forte, e acontecem se você não tiver alicerçado na palavra. forte. Provérbios, capítulo 3, versículo 20, versículo 5, ele é bem claro. Salomão diz, confia no Senhor Amém. de todo o teu coração e Amém. não te estribe no teu próprio entendimento. Ou seja, É, não te estribe na tua razão. O seu próprio entendimento quer dizer
simplesmente os seus próprios processos de compreender aquilo que a vida nos traz, né? Seu próprio pensamento, o próprio pensamento humano. Não é isso que você tem que alicerçar a sua fé. Por isso que nós vamos alicerçar a nossa fé, como alinhar a nossa fé com a palavra de Deus, com aquilo que Deus conquistou para nós. Nós podemos ler assim esse versículo da seguinte forma: confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes na tua própria cabeça. Não é aquilo que a tua cabeça está dizendo, porque Isso. lembra, tem um ditado que diz assim: quando a cabeça não pensa, o corpo padece. Quando você não alinha a sua fé na palavra de Deus, a sua vida inteira vai padecer. Você vai padecer a vida inteira. Então você precisa ter fé. Você precisa exercer fé. E não duvidar. Não É, duvidar. Então, muitos ditos cristãos, eles sofrem com a derrota. Eles sofrem com a derrota por quê? Porque quando a incerteza entra na sua mente, eles começam a dizer, eles começam a falar das circunstâncias, é, começam a falar dos momentos ruins, ao invés de falar para o problema o quão grande é o seu Deus. Alinhar a sua fé. O problema existe, mas vamos alinhar a nossa fé, a nossa fala com a palavra e remover essa incredulidade que está chegando momentânea. Estou isso. duvidando. Quando eu falo dúvida, quando eu falo incredulidade, eu estou duvidando de Jesus. E eu não posso duvidar de Jesus. Jamais. Jamais. O que é que Amém. diz Marcos 11:23? Marcos 11:23, que é o meu versículo favorito de É, cabeça, que diz o seguinte: Jesus disse, e não duvidar em seu coração, mas crer que se fará aquilo que diz. Então, é uma forma de alinhar sua fé na palavra. Não duvidar, mas crer que se fará aquilo que você diz. Isso vai deixar a sua mente se ocupar com o quê? Com fé. Porque a fé está no é, coração e tem que ser falada para transformar a sua mente, renovar a sua mente. Então, você começa a é, falar a palavra, começa a falar a fé. Porque a fé tem uma voz, a fé tem uma ação. Se nós começarmos, daqui a pouco vou entrar um pouquinho mais, alguns textos bíblicos que a fé ela acompanha a história da humanidade desde a criação do mundo. Por fé, Deus criou o mundo, com palavra, falando. amém. Então, alguns dos maiores milagres que já acompanharam a minha vida foi falando fé, falando a palavra. Não existe outro. Amém. Então, eu e você, muitas das vezes, nós podemos o quê? Nós podemos receber uma informação na nossa mente. O Uhum. problema vai chegar, mas eu não posso dar ouvido à minha mente É, e simplesmente começar a falar. Se eu tiver simplesmente a palavra dentro de mim, parece simples, né? Mas é simples mesmo. Não é complicado, não é pesado. Confiar no Senhor de todo o coração e é, não se apoiar naquilo que eu aprendi da minha cabeça, mas se é, apoiar na palavra, é, no meu próprio, mas não se confiar no Senhor de todo o meu coração e não se apoiar no meu entendimento, na minha sabedoria, nos meus títulos, nos meus diplomas, mas na palavra, no meu amém. Deus, que é maior do que Amém. qualquer problema, tudo vai bem. Amém. É Amém. verdade. Amém. E É, aí, qual é uma situação que muitas vezes nós nos deparamos e nós acabamos vivendo isso, porque nós ouvimos e aprendemos no dia a dia, pela boca dos outros, pelo achismo das vidas, eu acho isso, eu acho aquilo, sem ter é, um embasamento, sem ter uma vida de prática da palavra. Falei que é, nós não podemos apoiar a nossa fé no nosso conhecimento uhum, humano, não devemos apoiar a nossa fé na fé dos outros, nas pessoas, uhum, mas na palavra. Aí sim nós amém. podemos é, é, alinhar a nossa fé. Alinhar a nossa fé é o quê? Naquilo que a palavra de Deus diz. E um texto muito
é importante. Tem vários textos, eu vou citar aqui pelo menos três, mas o primeiro é a mulher do fluxo de sangue. É. Nós vamos ler a palavra e nós lemos a Bíblia como nós lemos um livro qualquer. E nós lemos a Bíblia, algo que aconteceu lá com Jesus. Nós lemos a Bíblia, algo que aconteceu com Moisés, algo que aconteceu com Davi, algo que aconteceu com Salomão. Não, a palavra de Deus ela é viva, ela é eficaz, ainda nos dias de hoje. Ela é o nosso manual. Né? Então, na parábola na parábola não, na história verdadeira da mulher do fluxo de sangue, nós podemos pegar esse texto e ver todos os verbos de ações que existem ali dentro e a fé se manifestando. Porque a fé tem vários verbos de ações correspondentes para que ela funcione em linha com a palavra. Então, essa parábola nos chama essa história, atenção. Eu estou falando parábola, porque parábola não é uma história verídica. Então, vamos corrigir. Essa história da mulher do fluxo de sangue, que Jesus a curou, ele tinha passado por um momento de curar cego, curar coxo, expulsar demônio de algumas pessoas, e ele voltou para Jerusalém, e ele foi interrogado por um centurião para ir à casa dele curar a filha dele. E ao caminho aconteceu essa história aí. Se encontra em Marcos capítulo 5, no versículo 25 a 34. Né? E eu quero, antes disso, falar o quê? Se nós nos encontrarmos no degrau inferior da escada da nossa vida, se nós sempre nos acharmos num degrau inferior, é porque a nossa fé só chegou até esse ponto. E nós precisamos desenvolver a nossa fé. A fé que Deus já nos deu. Quando falamos e cremos, quando nós vamos conseguir isso, quando nós falamos e cremos de modo certo, nós subiremos até o topo. Nós vamos sair do primeiro degrau e vamos chegar até o topo. Como a palavra de Deus diz que a vida do justo, ela é como a luz da aurora. É de vitória em vitória, de glória em glória. É para cima, nunca para baixo. Mesmo que apareçam os problemas, ela é de glória em glória. Então, eu posso destacar aqui algumas chaves principais desse texto. Eu não vou ler ele, vou citar alguns versículos, mas esse texto que Jesus curou essa mulher se encontra a partir do versículo 25, capítulo 5, a partir do versículo 25, começa no 21, mas a partir do 25 até o 34, narra essa história. Então, tem 4 passos de fé que nós podemos observar nessa história aqui, dessa mulher, que quase aparecem naturalmente, quase não, aparece naturalmente na vida de Jesus, por onde ele andava, ele desfrutava desses 4 passos de fé. Eu vou citar aqui. Eu digo 4, mas tem muito mais. Né? Então, o ministério de Jesus na Terra, ele se expressava em uma maneira de que mesmo os incultos, as pessoas de pouco estudo, poderiam entender. Porque Jesus procurava falar numa linguagem mais simples. Ele falava de vinha, plantação de uva, falava de pomar, falava de pastores. Por quê? Porque ele queria que as pessoas entendessem. E hoje nós lemos isso e nós muitas das vezes não nos deparamos com essa simplicidade de entender a palavra. Tá? Então, Marcos 11:23, ele mostra. Então, o primeiro passo, Marcos 5, aliás, o primeiro passo que essa mulher fez foi declarar. Olha o verbo, falar. Ela declarou. Então, no versículo 28, ela relata o seguinte: porque ela dizia, se tão somente tocar nas vestes, serei curada. Então, ela dizia. Quais são as chaves? Ouvir a palavra. Então, ela ouviu falar de Jesus, ela ouviu falar da fama dele, do poder dele. Então, nós precisamos ouvir a palavra. Ouvir não é simplesmente abrir o ouvido e ficar ouvindo. É ouvir e dar importância à palavra. Ela falou. Olha os verbos. Ouvir, falar, agir, levantar e tocar
Tudo verbo de ação. É. Para quê? Porque a nossa fé, ou seja, eu estou alinhando a minha fé com aquilo que eu aprendi, com aquilo que eu ouvi. Essa é a forma de alinhar. Então, o primeiro Amém. passo, ela fez o quê? O primeiro passo ela fez foi o quê? Ela declarou. Qual É. foi a primeira coisa que ela fez? Depois de ouvir a palavra. É. Se eu tocar, ela declarou, ela disse, ela falou. Então o verbo falar está aí, assim, vivo, porque dizia: se tão somente tocar nas É. suas vestes, serei curada. Forte. Então alguém tinha contado para ela da fama de Jesus, a respeito de Jesus. Ela sabia que Cristo ia passar por ali. Ele estava curando as pessoas. Então, tendo acesso a essa palavra, tendo acesso a esse conhecimento, essa informação, qual foi o primeiro passo que ela deu? Qual foi? Afirmar, enfim, receber a cura. Qual foi o Amém. primeiro passo? Falar. Ela ouviu, alimentou o coração e ela falou. Ela poderia estar Amém. falando do problema, mas não, ela falou da palavra, do poder da palavra. É. Há um lado divino e um lado humano nesse ponto. Por quê? Na nossa vida, no nosso dia a dia, no nosso cotidiano. Por quê? Porque nós podemos estar falando dúvida ou nós podemos estar falando fé. Se nós estivermos falando dúvida, não vamos usufruir nada daquilo que Jesus conquistou para nós. Mas se nós estivermos falando fé, em linha com a palavra, tudo que Deus conquistou através de Jesus na cruz virá para nós como frutos da nossa fé. Amém. Amém. Essa é a forma de alinhar a nossa fé na palavra. Amém. Infelizmente, eu costumo dizer que as pessoas não querem parar para aprender. As pessoas querem ouvir o imediatismo, as pessoas querem ouvir algo que mexa com o ego, que brilhe os olhos, algo que É. vem com uma palavra. Não estou desmerecendo nada disso, mas as pessoas querem o imediatismo e querem falar assim: olha, Deus tem uma bênção para você, oh, maravilha. Ok, mas e o alimentar e o cultivar o dia a dia de É. prática disso, se não for aprender, sentar, aprender a palavra. Então, o que É. nós temos recebido de Deus? Nós temos a nossa parte a fazer. Há algo que nós devemos fazer. Deus já fez tudo para nós. Agora existe algo que eu e você precisamos fazer para que isso aconteça. Deus não falha, ele não vai falhar, jamais falhará em nada. Então, Amém. se houver algum fracasso na nossa vida, será da nossa parte, nunca da parte de Deus. Amém. É muito fácil eu fracassar naquilo que eu estou crendo, naquilo que eu estou criando propósito, nos meus pensamentos, no meu próprio entendimento, e depois dizer, porque não foi da vontade de Deus. É É. muito fácil jogar no Para outro, ele. até em Deus, a culpa daquilo que eu não recebi. É, e Então, muitas vezes também, né, amigo, só um parêntese, né? Muitas vezes também as pessoas ficam lá, não, porque Jesus me traz essa resposta, me traz. E ele, Espírito Santo, está claramente ali. Você não sente paz, você não sente tranquilidade com aquilo ali. Mas aí a pessoa insiste na força do braço, vai até as últimas consequências, se arrebenta inteira e depois cai nisso que você falou. A pessoa bota a culpa para Deus, sendo que a gente sabe que a paz do nosso coração é o juiz. Se devemos exato. avançar naquilo ou não. Tudo bem, você pode às vezes ter pego um caminho errado por engano, por uma emoção, como você falou, a pessoa deixou uma emoção aflorar, foi lá, acabou tomando um caminho errado, mas você tá ali com aquela ausência de paz, resolva, né? Tira aquilo ali Uhum, e volta para o caminho do Senhor e para de dizer que foi ele, né? exatamente. Então, assim, Deus, temos que ter em mente, Deus, ele nunca vai fracassar. Ele nunca vai Amém. falhar. Amém, Se Senhor. existe um fracasso, se existe uma falha, é na nossa parte, naquilo que nós deixamos de crer, naquilo que nós deixamos de praticar, naquilo que nós deixamos de falar. É. E o papel que nós devemos nos desenvolver está reservado o quê? Que nós podemos ter certeza que haverá uma resposta certa para aquilo que nós estamos crendo. Existe uma resposta certa. E nós, para isso, nós não devemos duvidar. Crer e ponto final. E praticar, falar e agir de acordo. Então, Amém. aquela mulher enferma, ela poderia ter ficado lá parada.
Ela poderia ter ficado relatando. Afinal de É, contas, ela já estava há 12 anos ali, sofrendo, já tinha gastado tudo. Então, ela tudo, é. poderia continuar na rotina dela, falando, reclamando: eu estou com esse problema, eu não sou nem aceito na sociedade, eu não posso nem chegar na reunião, na sinagoga, eu sou mal vista. Então, ela poderia ter ficado o tempo todo É, reclamando, choramingando daquela forma. A é, resposta que ela receberia também teria sido o quê? A não cura da vida dela, se ela é, tivesse agido assim. Mas, pelo contrário, o que ela ela foi. fez? É, Ela simplesmente poderia ter dito é, que talvez fosse melhor morrer. Quantas vezes nós falamos assim, puxa, por que eu estou passando isso? Seria melhor morrer, o que está acontecendo comigo? a gente Então, ouve tanto isso, né? ela, porém, não falou negativamente. É, A Bíblia diz que ela triste. simplesmente disse: se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curada. E assim aconteceu, por quê? Porque nós podemos receber aquilo que diz. O próprio Jesus disse: se não duvidar em seu coração, que se fará aquilo que diz, assim será com você. Foi isso que ela creu, foi isso que ela falou. É, Logo, o primeiro é, passo dela, depois de receber a palavra, para alinhar com aquilo que Deus conquistou para ela, foi declarar, foi falar. falar. Se somos derrotados, se nós somos às vezes derrotados nas nossas vidas, somos derrotados pelos nossos lábios, por aquilo que nós falamos. Não estamos falando de acordo com a palavra. Então, Forte, é, forte. porque nós nos enredamos, como diz o provérbio, nós nos enredamos com o nosso entendimento, queremos entender com a nossa razão. A palavra É, você se prende com aquilo que você diz, conforme Provérbios 6:2 diz assim: é, enredaste com as palavras da tua boca, prendeste com as palavras da tua boca, ou seja, você está preso naquilo que você está falando. E se você está falando, é aquilo que você está crendo. Então, aquela mulher, ela não aproveitaria consigo alguma coisa se estivesse falando a derrota, se estivesse falando o fracasso, né? Sem é, também pôr suas palavras em prática, se ela não tivesse falado nada também. Então, ela teve o quê? Segundo as nossas ações, nós podemos perceber que ela teve de acordo com o que ela falou na é. fé em Jesus. Prova disso que no final Jesus vai falar uma frase para ela que prova que a fé tem uma voz, tem uma ação, e Jesus conclui o texto dizendo: mulher, a tua fé te curou. Está livre desse mal. Né? É, Então, é, o segundo passo que ela tomou, fazer, ela fez. Então, é, falar e fazer. O que é que ela fez? Aquela mulher, ela não aproveitaria coisa alguma se tivesse dito, se apenas tocar as suas vestes. Se tivesse só dito isso, ficasse lá parada, sem pôr essa ação em prática, ela não teria recebido nada. As nossas ações ou nos derrotam ou nos leva à vitória. aleluia. Mesmo falando, as nossas ações, ela vai nos derrotar ou vai nos dar a vitória. Porque o que acontece? A mulher que vinha sofrendo de uma hemorragia, ela falou e fez. Ela tocou nas vestes. Ela falou e fez. Ela fez alguma coisa. Olha, dois verbos. Falar e tocar. Uhum, Fazer. Foi lá e fez. E o é, segundo passo é receber. Segundo passo. Primeiro a mulher declarou, confessando sua fé. Depois ela agiu, indo tocar nele. é. Primeiro falou, segundo levantou e tocou, e terceiro ela recebeu. Amém, 3 passos aqui já. amém. Então, o terceiro passo dado por aquela senhora foi o quê? De receber a cura da enfermidade. E nós É, percebemos isso, porque ela sentiu a cura na vida dela, em seu corpo. Ela sentiu estar curada. Na hora que ela tocou, ela já sentiu que estava curada. Note que a sensação da cura, ela seguiu esses passos. é, Qual é o nosso grande problema hoje? Nós queremos primeiro sentir, é, depois fazer e depois falar. é. Existe uma sequência quando nós ouvimos a palavra de Deus. É ouvir, é falar, Falar. né?
que na Agir. verdade é declarar a palavra na minha vida, é tocar naquilo lá e receber. Essa é a sensação. Então, primeiro pensamento que depois poderá falar e fazer. Não é assim que funciona a nossa vida. Receber, tocar e falar. É receber, ouvir a palavra, Uhum. declarar a palavra, Uhum. tocar e receber. Amém. Esses são os passos, é nessa sequência. Então, nós temos a sensação e a cura, ou a solução dos problemas acontece. Jesus reconheceu que dele tinha saído o poder. Jesus percebeu que alguém tocou de forma diferente. É. Imagina que E ele uma estava no meio multidão, de uma né? multidão, no meio de uma multidão, todo mundo espremendo, mas quando uma pessoa com fé tocou de forma diferente, ele percebeu. O mundo inteiro está passando ainda, mas passou nos últimos anos aí, uma preocupação, uma ansiedade, uma correria por causa de Covid, por causa disso, e outros problemas que acontecem na humanidade, o mundo inteiro. E coisas que acontecem no mundo invisível, coisas que muitas das vezes, quando começou a surgir, ninguém nem viu. Quem vê o vírus? Quem vê a situação? Quem vê os problemas? Quem vê a circunstância? Então, deixa a terra estremecida, deixa as pessoas estremecidas, ao ponto de esquecer que somos filhos de Deus. É. Esquecemos de ficar alinhado e alicerçado na palavra. Então, existe, porém, um poder, eu quero falar que existe. Além disso, acima desses problemas, existe um poder invisível operando na nossa vida. Esse poder invisível se chama-se o poder de Deus. Amém. Invisível. Amém. Então, esse poder de Deus, ele ainda opera nos nossos dias e não Amém. podemos não podemos perder isso. O quarto Amém. passo para que eu possa alinhar a minha fé com Deus. No versículo 33, conta como aquela senhora fez. O que ela fez? Ela sofreu de uma hemorragia e confessou que se fizera. Ela disse toda a verdade depois que recebeu. Jesus deseja que eu e você devemos contar toda a verdade, abrir o nosso coração. Uhum. Primeiro passo para preencher o nosso nível de fé com Deus é contar. Primeiro passo é contar. Há uma diferença no início desse texto, quando ela declara e quando ela conta. É Uhum. diferente. Eu declarar a palavra e eu falar da palavra é algo diferente. Por quê? Primeiro passo é algumas palavras de fé antes de chegar e receber de Deus. As pessoas dizem essas coisas, as coisas erradas e É. começam a crer e falar erradamente. Então eu É. preciso começar a crer e falar certo. E isso que eu vou receber. Quando ela fala no versículo 33, quando ela fala no versículo 33, deixa eu só voltar aqui a minha Bíblia, aqui no versículo 33. Então a mulher que sabia que ele tinha acontecido, temendo e tremendo, aproximou-se e prostou-se diante dele e disse-lhe toda a verdade. Por que ela estava com medo? Ela estava com medo do que Jesus podia falar, porque ele era judeu, ela não era bem-vinda ali, e ela estava com medo porque ela já era segregada da sociedade, sofria o bullying, sofria um monte de rejeição, e ela não teve medo de dizer, eu estou ou estava nessa situação. Ela não teve medo de rasgar o coração. Então É. ela ouviu, né, declarou, ela tocou, ela recebeu e ela falou depois do que aconteceu. Eu era assim, estava assim, Uhum. recebi e essa foi a resolução. Estou curada. Curada. Forte. Então, os 4 passos principais, depois de ouvir a palavra, é declarar a palavra, é tocar, né, Agir. um verbo de ação, é receber e Uhum. falar. Você não Uhum. pode falar. Por isso que os testemunhos de vida são importantes. Então, Falar daquilo que Deus fez. é Né? fundamental.
esses são os 4 passos principais, e nós vemos esses 4 passos também na vida de Davi. Se você ler 1 Samuel, capítulo 17, os versículos 45 e 47, do versículo 49 e 50, e do versículo 54, nós vemos esses mesmos passos na vida de Davi. Então, falei de Jesus, estou falando do Velho Testamento. Quando Davi matou o gigante com sua funda, com aquele estilingue lá, ele sabia que podia preencher o seu nível de fé com o Deus o qual ele estava crendo. O que é que Davi fez? Ele também falou. Nós vemos isso quando Davi falou assim: hoje mesmo o Senhor te entregará na minha mão. Ele não disse que hoje mesmo, porque eu tenho força no meu braço, eu sei atirar bem com essa funda, eu vou te derrotar. Ele não disse isso. Ele alinhou a fé dele com a palavra de Deus, que disse que entregaria a ele. E a palavra que ele usou para declarar foi: hoje mesmo o Senhor te entregará na minha mão. Está no versículo 46. Então, Davi tinha fé não nas próprias forças dele. Ele tinha fé no Deus Altíssimo que tinha prometido para ele. Né? Então, Davi pôs a sua fé em prática. E Davi meteu a mão no alforje, tomou dali uma pedra e com a funda lhe atirou e feriu o filisteu na testa. E a pedra se lhe cravou na testa e caiu sobre o seu rosto em terra. Ou seja, aquilo que ele falou aconteceu no Deus Altíssimo que entregaria a ele. Em seguida, Davi deu o 4º passo. Eu falei do primeiro, o segundo, o terceiro, o 4º passo que Davi fez. O que Davi fez? Deu o 4º passo. A notícia da grande vitória quando aconteceu isso, o que Davi fez? Davi tomou a cabeça do filisteu e a trouxe a Jerusalém, porém pôs as armas dele na sua tenda, ou seja, ele falou, ele declarou, ele agiu, ele recebeu e ele falou, levando, expondo ao povo de Jerusalém os feitos que Deus tinha feito com ele. Forte. Mesma coisa, 4 passos. Nós vemos isso também, sabe aonde? Aí sim é uma parábola, na parábola do filho pródigo. A parábola do filho pródigo, se nós pararmos para ler, tem os mesmos 4 passos de ação. Lucas capítulo 15, versículo 18, versículo 18 a 20 e até o 24, Jesus narra a parábola do filho pródigo. Na parábola do filho pródigo, narrada por Jesus, nós vemos que a primeira coisa que o filho pródigo fez foi o quê? Foi dizer: levantar-me-ei. Olha o que o filho pródigo falou. Assim como a mulher falou assim: se eu levantar e tocar. Ele disse: levantar-me-ei e irei ter com meu pai e dir-lhe-ei: pai, pequei contra ti. Ele disse. Ele poderia ter ficado lá, falado isso, ter ficado lá e nada teria acontecido. Né? Ele confessou a sua fé, ele estava crendo que ele ia lá. E ele confessou a fé dele e agiu e levantou-se e foi para seu pai. Ele fez alguma coisa. Ele falou, ele levantou e foi. E quando ainda estava longe, o seu pai viu ele. E moveu de íntima compaixão e correndo, lançou-lhe ao pescoço e beijou. Versículo 20 fala sobre isso. Ele se levantou no meio de uma imundície de sua vida, de pecado, né? Uma vida pecaminosa, e voltou para casa. Então, quando ele agiu dessa maneira, ele recebeu o perdão do Pai. Então, ele recebeu o perdão do Pai, restaurando e voltando ao lar, voltando aos braços do Pai dele. Amém. Então, viu seu pai, se moveu de íntima compaixão e correndo lançou-lhe ao pescoço e beijou. Então o pai se jubilou-se, se alegrou-se, né, com aquela situação. As boas novas que seu filho, que estava desgarrado, agora tomou uma atitude em linha com a palavra e resolveu voltar.
Porque este meu filho estava morto, reviveu, tinha se perdido e foi achado. Então, se aquelas pessoas que estão fora da comunhão de Deus não parar e pensar e receber a palavra e não falar, não vai acontecer. Por quê? Porque nós podemos simplesmente passar pela vida e não desfrutar do melhor daquilo que Deus conquistou para nós. Nós podemos passar uma vida de humilhação, É. sendo saco de pancada do diabo e não desfrutar do melhor que Deus conquistou para nós. Então, se nós não se humilharmos e cairmos prostrado e falar a palavra, falar de acordo com a palavra, agir de acordo com a palavra, de nada adianta. Não vamos receber nada, nada. Então, Mas Deus... a boa, só um parênteses, amigo. A boa notícia é que nunca é tarde, né? Como você falou, para a pessoa se levantar. Você viu o filho pródigo que estava lá nesse lamaçal, com a vida toda arruinada, se levantou. A mulher do fluxo de sangue estava lá 12 anos passando por isso tudo. Então, acho que a mensagem importante aqui também, né, para as pessoas é essa: que às vezes a pessoa assim, estou com tantos anos e a minha vida está assim, e agora, né? Vem fazendo tantas coisas erradas. Então, nunca é tarde para a pessoa se levantar, declarar a palavra de Deus e seguir esses passos tão importantes, né? Deus vai estar sempre lá de braços abertos e ela sempre vai poder receber, contanto que ela faça esse alinho com a palavra. Então, nunca é tarde para se levantar. Não aceito mais isso na minha vida. Vou andar conforme a palavra de Deus. Eu vou buscar minha vida com Jesus. E eu vou ter fé. Eu vou tocar nas vestes dele com muita fé. E vai receber. E depois ela vai contar o testemunho. E por aí vai. Sempre, Exatamente. é sempre tempo, amados. E aí a gente pode juntar isso das duas formas. A fé para a salvação. Eu estou vivendo fora da palavra, eu quero receber essa palavra, eu quero receber Jesus como meu Salvador. Esse é o caminho, é ouvir, é falar, receber. E depois propagar, né, para outras pessoas. Mas muitas vezes o que eu quero trazer assim, mais importante é que muitas vezes nós somos salvos, aceitamos Jesus, estamos já dentro do Evangelho, mas não desfrutamos não mais do que isso. Nós devemos desfrutar muito mais. E isso eu quero chamar a atenção. Aonde existe mais incrédulos, pessoas incrédulas, é dentro das igrejas. Pessoas que não são religiosas e não crê na totalidade do poder de Deus. Não crê na dependência exclusiva, 100%, de viver dependente da palavra de Deus. E as pessoas vivem na incredulidade. Aonde nós encontramos pessoas incrédulas, até mesmo pessoas, eu vou dizer que até pessoas ditas ateus dentro da igreja. Mas isso foi na época de Jesus, mas isso foi na época de Moisés, mas isso não é para os dias de hoje. Que palavra você está ouvindo, meu amigo? Se não é da palavra do teu Pai. Então, se aqueles que estão fora da palavra de Deus, fora da comunhão de Deus, mesmo dentro da igreja, mesmo dentro de uma comunidade, se estão fora da comunhão do Pai, se eles se humilharem na palavra, assim como fez o filho pródigo, assim como fez essa mulher do fluxo de sangue, e derem esses 4 passos de falar a palavra, de tocar na palavra, porque fé tem ação correspondente. Aí eu creio, mas não faz nada por isso. Que fé que é essa? A fé tem uma voz, a fé tem uma ação, a fé tem uma prática, tem fruto. Então, esses 4 passos na nossa vida, os principais 4 passos de fé, se tornará mais fáceis para a nossa vida, para receber as coisas de Deus. Porque tudo já foi feito. Deus correrá ao nosso encontro. As bênçãos de Deus correrá atrás de nós. A Bíblia diz que nós confiamos em Deus. As bênçãos do Senhor nos seguirá, correrá atrás de nós. Porque a palavra de Deus, ela é viva. E ela se cumprirá aquilo que disse ao nosso respeito. E Deus é fiel com a palavra dele. Deus não é fiel dependendo do que eu creio. Mesmo com incrédulo, Deus é fiel comigo. Não. Deus é fiel na palavra dele para se cumprir na minha vida. Agora eu pergunto, e eu estou sendo fiel com a palavra dele? Eu estou sendo fiel com aquilo que diz e eu estou praticando, estou declarando, estou recebendo, estou tocando, estou vivenciando, frutificando e falando dessa transformação? É disso que eu estou falando.
Não estou falando de uma religiosidade, estou falando de prática. E aí ele vai nos levar a uma plena comunhão com ele e um desfrutar Amém. sobrenatural da nossa vida. E eu quero Amém. terminar com o último com o versículo 34 da história da mulher do fluxo de sangue, quando Jesus, depois de tudo isso, quando ela declarou, ela tocou, ela recebeu e ela falou a verdade, ela abriu o coração, o que é que Jesus disse para ela? E ele disse-lhe, filha, a tua fé te É. salvou. Vai em paz e ser curada deste teu mal. Olha que transformador, que palavra esclarecedora. Muitas vezes nós estamos gritando, pedindo, pedindo, É. pedindo. É. Os crentes danoninho, me dá, me dá, me dá, me dá, me dá, me dá, danoninho, dá. Quando É. eu não estou crendo, não estou agindo de acordo. Como? Não estou alinhado com a palavra. Estou só pedindo. Viramos crente pedinte. Não, É. nós devemos ver praticante da palavra. E É. Jesus é bem claro, ele podia ter todo o direito de ter falado assim, eu tenho todo o poder, porque eu sou filho do Todo-Poderoso, estou É. te curando. Não, ele disse, a É. tua fé te É. salvou. E todas as vezes que ele curou alguém, ele diz, seja feito conforme a tua fé. A É. tua fé te curou, a tua fé te salvou. É. Isso é fenomenal, ou Fenomenal. seja, ele já fez, agora eu tenho que fazer a minha parte, alinhar o meu coração, alinhar a minha vida. Quando eu falo alinhar a minha vida, é a forma de receber, a forma de crer. Falar fé, falar a palavra, desfrutar, captar e começar a propagar isso. Então, esse é o versículo final de Marcos 5:34, que diz, a tua fé te curou. Seja livre. Esse é o desejo de Deus para mim e para você. Amém. Amém, amém, amém. Ficar aprisionada, né, em dor, tristeza, angústia, aflição, já corta tudo isso, né? E, amigo, deixa eu perguntar uma coisa, o que você trouxesse uma palavra, por favor, de repente, essas pessoas que não estão conseguindo, né? Às vezes, assim, tá num ponto tal da vida que tá amargurado, a pessoa começa a ficar ranzinza, começa a ficar, sabe, mal-humorado, azedo, começa a achar que a vida é aquilo ali mesmo, que Deus é só para os outros, e ela não está conseguindo sair disso e colocar a fé em Deus, não está conseguindo se alinhar com a palavra, ela está sufocada pelos problemas, sufocada pelas circunstâncias, ela não está conseguindo colocar os olhos do Senhor Jesus. O que você recomenda já de para agora, para hoje, para não esperar mais nada para amanhã, amado? Chega, hoje. As pessoas às vezes usam um ditado que é muito comum que as pessoas usam, diz o seguinte: aquele que não vem pelo amor, vem pela dor. É. É muito comum, eu cresci ouvindo isso. E atribui esse vir pela dor a Deus. É. Comecei falando que as pessoas colocam na conta de Deus algo que não é dele. É. A fulano está passando por uma situação porque Deus está permitindo que é para ele aprender. Deus colocou essa pessoa nesse patamar que é para ele vir para ele. Negativo. As pessoas andaram e enveredaram por caminhos, por crenças erradas, dando ouvido a outras coisas, não dando ouvido à palavra, e caiu no precipício. Jesus disse assim: poderá um cego guiar outro cego? Poderá um cego estar guiando o outro sem saber para onde vai? Ambos vão cair no abismo. Ou seja, essas pessoas que estão nessa situação alimentou-se a vida inteira de coisas que não é da palavra. Uhum. E aí, frustraram-se. Eu falei aqui, Provérbios falou, não se estribe no seu próprio conhecimento, não se estribe na sua inteligência, não se estribe, ou seja, não se apoie na sua mente, não se apoie no seu conhecimento, não se apoie no conhecimento dos outros, não se apoie na fé dos outros, não ponha confiança, nem deposite a sua confiança naquela pessoa que você acha extraordinária. Ah, porque o fulano é assim. Não, não. Fala assim, eu sou. A Forte. fulano. A oração da antiga aliança, né, do Antigo Testamento. Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó. Jacó. Não, não. Esse Deus não é o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó. Ele é o meu Deus. Ele é o meu Pai. Então eu Amém. tenho que. Qual Amém. é o segredo? Trazer Deus para si. Deus é meu. Ele é o meu Pai.
E qual é o segredo? Quando Jesus diz assim, eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Jamais te abandonarei, nunca te deixarei. Então, nós temos que alinhar nossa fé nisso, trazer certeza para isso. E aí nós falamos, quando nós temos isso, essa certeza, eu não estou me apoiando no meu entendimento, não estou me apoiando nas minhas emoções, nas circunstâncias, mas naquilo que a palavra de Deus diz. Ouvir. E o nosso relacionamento, os ambientes nos levam à incredulidade. As pessoas nos afastam de Deus. Ambiente nos afasta de Deus. Ambiente e pessoas nos afastam das bênçãos de Deus da nossa vida. Então, isso atrapalha. Quando o Provérbios fala, não se apoie no seu entendimento, não se apoie no teu entendimento, não se apoie na vida dos outros, se apoie na palavra. Porque Jeremias diz, eu sei que pensamento tenho sobre vós. Muitas vezes nós queremos, eu acho, não, eu sei, então vamos na palavra. Vamos ser como essa mulher, ela ouviu. A ouvir, nós ouvimos muitas coisas, mas em falando espiritualmente, é a palavra de Deus que é a verdade para a nossa vida. Dê ouvido a ela. Alimente-se dela para transformar a sua vida. E, além disso, faça igual aquela mulher, declare. Está escrito. Eu faço. Agora eu creio. Começa a declarar, começa a fazer. Levante-se e vá. Então é como se você ficar sentado dentro de uma sala, olhando para a porta e falando assim, se eu passar por aquela porta, eu vou embora. Mas se você ficar sentado lá só pensando, não vai acontecer. Você vai falar assim, eu vou passar por aquela porta e vou ser livre. Então você levanta, você passa e você vai. É assim, é mergulhar na palavra dessa forma. Não traz peso, não traz peso. É simples. É uma atitude, é uma ação. Fé. Ouvir, falar, levantar, praticar e declarar e falar os feitos que Deus tem feito na nossa vida. Amém. Amém, amém. Glória a Deus. Nossa, forte. Obrigada, viu, amigo? Obrigada mesmo. Eu tenho certeza que essa live foi muito produtiva e vai trazer as pessoas ainda para mais perto do seu Jesus, não só as pessoas que assistiram agora, mas as pessoas que vão assistir depois, e ajudar também essas pessoas que às vezes estão nesse momento que as pessoas em volta não têm, sabe, não tem fé nenhuma e as pessoas tentam derrubar e falar coisas ruins e gente mal-humorada e negativa perto delas, para saírem, tirar essas amarras, levantar e ir em busca daquilo que elas querem tanto, né? Sair dessa prisão. A pessoa está presa estando em liberdade, né? Amados, obrigada a todos que estiveram aqui presentes com a gente, que vão assistir agora, que vão assistir depois. Fiquem firmes no caminho do Senhor Jesus, não se desviem, não dê voz a outras vozes, dê voz somente à voz do Senhor Jesus. Entre em ação, conta, fala, declara as maravilhas de Deus que vocês têm ouvido. Se vocês não têm Bíblia, vocês podem, enquanto vocês não têm a Bíblia ainda, baixe o aplicativo da Bíblia, sabe, amados? Hoje em dia a gente aqui pode, sabe, ter acesso de várias maneiras à Bíblia, de várias maneiras. Faça, baixe e tenha acesso à palavra de Deus e veja as maravilhas do Senhor, o que Ele espera de nós, o que Ele tem para todos nós. E Deus é bom o tempo todo. Amigo, obrigada, viu? Que Deus te abençoe sempre. Obrigada por tudo. Obrigada por essa aula de fé que você... suas especialidades, né? E obrigada por tudo sempre, viu? Deus abençoe sempre sua vida. Essa semana que seja maravilhosa. Uma semana abençoada para todos. Amém. Na prática da palavra. Praticando a palavra. É isso. Recebemos em nome de Jesus. Obrigada, meus amados. Uma ótima semana para todos. E amanhã, às 7 horas, estamos aqui com Jesus Nosso de Cada Dia. Obrigada, amigo. Obrigada, amados.